E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui um comentário a respeito, dos nossos irmãos protestantes. Chegou um comentário aqui para mim, nesse último vídeo que eu postei aqui no canal, de uma irmã, protestante, dizendo que a igreja protestante nasceu, das mãos, de um padre católico. Portanto, ela veio, o protestantismo veio, a igreja protestante veio também, dos apóstolos. Mas essa irmã, a gente sabe, com todo respeito, que ela está, muito equivocada. Esse padre, Martinho Lutero, que criou, essa rebelião protestante, essa revolução protestante, outros chamam de reforma protestante, mas não dá para chamar de reforma protestante porque não, é uma coisa que não tem fim. Ainda hoje tem, fundadores de igrejas saindo de uma denominação e criando a sua própria denominação. Ou seja, isso não se trata de uma reforma, mas sim de uma rebelião. É a palavra certa, se trata de uma rebelião. E essa irmã colocou aí no comentário que a igreja católica veio sim, dos apóstolos, e a igreja, protestante também veio dos apóstolos, porque veio, pelas mãos de um padre católico. Mas a gente sabe que não é bem assim. Esse padre católico que ela se refere, é Martinho Lutero, que criou essa rebelião contra a igreja. A igreja católica sim veio dos apóstolos e os apóstolos de Cristo. Ou seja, ela veio com a autoridade de Cristo de ligar e desligar. Então, quando chega em Martinho Lutero foi excomungado por ter criado essa rebelião. Martinho Lutero foi excomungado. Então, se apoiar que a igreja protestante, que também é um equívoco dizer a igreja protestante, porque não existe a igreja protestante, existem as denominações protestantes, um monte de denominações, milhões de denominações diferentes que não compactua uma com a outra, que uma é contra a outra. Então não se trata de imaginar que Lutero foi um homem santo, um homem bonzinho que Deus levantou para reformar a igreja, como algumas pessoas pensam. Então, lendo esse comentário dessa irmã, aí a pessoa fica ali satisfeito, sentado ali no banco de uma denominação que não veio de Cristo e não veio dos apóstolos. Porque como é que ela veio dos apóstolos se a igreja de Cristo já veio dos apóstolos? Eles fundaram duas igrejas? Aonde está escrito isso? Aonde é que está escrito que os apóstolos apoiaram cada um fundar a própria igreja? O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, fala claramente que se não tiver, de acordo com a igreja mãe, com as colunas da igreja, a corrida é em vão. Ou seja, o pensamento apostólico é católico, é de uma unidade, de uma igreja única que Cristo fundou. Então essa irmã viu essa brecha, essa criatividade de dizer, olha, o protestante, a igreja protestante veio pelas mãos de um padre católico. Não, ela veio pelas mãos de uma pessoa que criou uma rebelião, que foi excomungado de um padre, mas que foi excomungado por ter criado essa rebelião. Poderia ter tido uma atitude diferente, ao invés de ter criado uma rebelião. Então, essa irmã criou essa narrativa de que a igreja protestante, como a gente já falou, não existe a igreja protestante, existe as igrejas, as denominações protestantes, as seitas protestantes, porque se divide a cada dia. Enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém indo lá no cartório, registrando uma nova denominação, com um nome diferente. Tanto é que, quando a gente pergunta qual denominação você frequenta, a maioria esmagadora não responde, porque fica até com vergonha de dizer qual a denominação frequenta. Porque, primeiro, criaram uma narrativa de que a denominação não importa. Como não importa? Se a irmã mesmo reconheceu no comentário que a igreja católica veio dos apóstolos, e os apóstolos vêm de Cristo e Cristo de Deus. Então, como não importa a igreja de Cristo? Como é que eu vou sair da igreja de Cristo e dizer, olha, a denominação não importa? Isso aqui é uma narrativa nova para se conformar, para se manter nesse engano que é o protestantismo. Então é uma narrativa nova para se manter na mentira, podemos dizer assim. Porque os apóstolos jamais apoiariam essa rebelião, onde cada um pode fundar a própria igreja. Nem mesmo Martinho Lutero, na história, nem mesmo ele tolerava doutrinas diferentes. O que prova que Lutero não foi levantado por Deus para
corrigir as mazelas da igreja, para corrigir a igreja romana, como eles dizem, né? Porque se fosse assim, se Lutero tivesse certo, a igreja de Lutero estaria aí, com 500 anos intacta, e não esse protestantismo de hoje. Se a igreja de Lutero tivesse se mantido, né, em Lutero, Lutero tivesse firmado ali uma liderança, onde não tivessem mais reformadores querendo reformar a igreja dele, dava a entender, olha, aí tem alguma coisa interessante, porque existe a igreja protestante, como a irmã colocou como essa irmã colocou aí no comentário, né? A igreja protestante. Se tivesse a igreja protestante de Martinho Lutero, ela e a igreja católica, a conversa estaria em outro nível, pelo menos, né? A conversa estaria em outro nível, pelo menos. Seria mais interessante o debate. Mas esse formigueiro de denominação, esse formigueiro de fundadores de denominações, um irmão protestante que seja, né, bastante coerente, defender isso aí, é inacreditável, né? Lutero viu a indisciplina que ele causou, que ele se arrependeu. Logo depois de sua rebelião, em poucos anos, já havia muitas pessoas saído dessa igreja de Lutero e fundado a própria igreja. Então, qual o motivo, então, de dizer, né, o protestantismo vem dos apóstolos? Nenhum, porque Lutero criou essa rebelião contra a igreja católica, poderia ter tomado, né, uma atitude diferente, como pessoas do seu tempo tomaram, e não saíram da igreja. E Lutero não tomou essa atitude, mais por motivos, né, nacionalistas, basta ver aí na história, mais por motivos, né, nacionalistas, criou essa rebelião. Poucos anos depois, né, dessa rebelião, ele já viu o erro que cometeu, a ponto dele dizer, né, algumas frases que a gente pode refletir hoje. Claramente que Lutero se arrependeu, tanto é que ele não tolerava doutrinas diferentes no mesmo estado. Ele diz isso, né? Que ele não tolerava. Ele diz isso em seus escritos. Se tivermos poder para isso, dizia ele, se tivermos poder para isso, é preciso que não toleremos no mesmo estado doutrinas diferentes. Ou seja, olha aí, para esses nossos irmãos protestantes, né, abrirem os olhos e pararem de defender aquilo que não tem como defender. Nem na Bíblia tem como defender o protestantismo e nem na história. Porque se alguém disser, Lutero saiu da igreja porque ele era bonzinho e a igreja estava errada, então, né, a pergunta que fica, então por que os outros reformadores não se manteram com Lutero? O que é que Lutero tinha de errado então? Porque logo depois, né, surgiram novos reformadores querendo sair da igreja de Lutero. E assim sucessivamente. Outros foram saindo da igreja de outros, foram fundando seu próprio templo, mas por motivo, meus irmãos, financeiro, político, nacionalista. Vocês não percebem isso? Mas por motivos territoriais, né? Cada um queria ser o dono do seu terreno ali, da sua igreja. Cada um que era dono do seu terreno, queria também ser dono da igreja. Viraram deuses. Quer dizer que, onde tivesse ali o seu campo, né, um príncipe ali onde tivesse o seu alcance, ele queria também, além da ordem civil do seu território, ele queria também ser o quê? O líder da igreja. Foi o que aconteceu também com o rei, né, Henrique VIII. Ele assumiu, né, a liderança também da igreja no seu território. É isso que causou essa rebelião protestante. A ponto, né, de o próprio Lutero dizer, se tivermos poder para isso, não toleremos no mesmo estado doutrina diferente. E o seu, né, encarregado, Felipe Melanchthon, que era o seu braço direito, vai dizer algo mais cabuloso ainda. Ele vai pedir que as autoridades civis se armem, né, pegue em arma contra novos apoiadores de doutrinas diferentes, contra, né, apoiadores de doutrinas diferentes. O que mostra, meus irmãos, claramente que o protestantismo nasceu nesse grave erro de Lutero, mas que logo ele se arrependeu. Puxa vida, né? Quer dizer que ele não tolerava no mesmo estado doutrinas diferentes. Imagine ele vendo hoje a sua obra a ponto de ter mais denominações protestantes do que escolas e hospitais. Veja só, como é que um irmão protestante, sincero, entra no comentário de um vídeo desse e se dispõe, né, a querer defender o protestantismo? Como é que
Como é que fica ele diante de Deus? Qual a passagem bíblica para ele defender o protestantismo? Eu desafio aqui, eu pergunto sempre aos protestantes, qual o texto bíblico para defender o protestantismo? Para defender, né, essa rebelião protestante? Porque se ele tivesse certo, se Lutero tivesse certo, por que não permaneceram em uma igreja única de Lutero? É essa a minha pergunta para os irmãos protestantes, né? Com todo respeito. Se Lutero rompeu com a igreja e vocês acham que isso está certo, por que vocês não permaneceram na igreja luterana? Por que se dividiram tanto e ainda hoje se dividem tanto? Isso vai parar aonde? Aonde é que isso é uma reforma? Aonde é que isso vem de Deus? Lutero, poucos anos depois de sua rebelião, olha o que ele escreveu. No ano 1525, Lutero já dizia, ó, há tantas seitas e crenças, quantas cabeças. Uma não terá nada a fazer com o batismo. Outra nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, isto não deve ser o sussurro do Espírito Santo, e ele próprio um profeta? Então aqui você vê que antes de Lutero morrer, ele presenciou essa indisciplina, ele presenciou, né, essa anarquia religiosa iniciada por ele, pela fruto de sua rebelião, essa anarquia religiosa, a ponto dele dizer isso. Há tantas seitas e crenças, quantas cabeças, fruto do seu, da sua interpretação, do seu livre arbítrio para interpretar as Sagradas Escrituras do seu gosto, do seu jeito. Então cada príncipe, cada pessoa ali, dono do seu terreno, do seu território, também queria ser dono de uma igreja, de uma doutrina nova. Cada um que tivesse um sonho, como ele diz aqui, né, por mais rústico que seja, já imaginava, né, que ele próprio era um profeta. E aí surgia mais uma denominação. Está entendendo o que Lutero quis dizer? Todo aquele que tiver um relampejo de iluminação, já se acha um profeta e diz, olha, eu vou sair dessa denominação, vê ali o movimento, vê ali que vale a pena, eu vou sair então dessa denominação e vou fundar a minha própria denominação. Veja que loucura, veja que loucura. Aonde é que isso tem respaldo bíblico, meus irmãos? Com toda a sinceridade, aonde é que você vai, com sã consciência, defender esse protestantismo? Aonde é que você vai fazer isso? Na Bíblia? Historicamente? Por que Lutero saiu da igreja? Ah, porque estava errada. E por que alguém saiu da igreja de Lutero? Porque estava errada? E assim sucessivamente vai saindo de uma igreja e vai dizendo porque ela estava errada. O erro, meus irmãos, não está na igreja de Cristo. O erro está na interpretação errada dos homens. O erro não está na igreja de Cristo, né? Está na interpretação errada dos homens. A igreja de Cristo é santa, não pode haver erro. Quem erra somos nós, os filhos. Mas a igreja veio justamente para isso, para trazer a mensagem, para trazer o sacramento que nos leva à salvação. Então esses irmãos que entram no vídeo, né, e fazem um comentário desse, parece que não para refletir e para pensar, puxa vida, né? Se Lutero saiu da igreja católica porque a igreja estava errada, quem saiu da igreja de Lutero por quê? Porque ela estava errada. E assim sucessivamente, nunca vai parar. Isso aí nunca vai parar até que os irmãos protestantes percebam que foram enganados e volte para a igreja de Cristo. E ali persevere. E ali estude a fé católica, né? E persevere. Aprenda, entenda a fé católica, que é a fé que a Bíblia indica, meus irmãos. Então, esses argumentos protestantes que vão alimentando, né, vão alimentando aquela fantasia que Lutero ele foi um homem bonzinho, que Deus levantou para restaurar a igreja. Mas a gente não vê isso, né, em nenhum lugar das Sagradas Escrituras. A gente não vê essa interpretação protestante em nenhum lugar da Escritura. E historicamente e pessoalmente na sociedade a gente vê que é uma furada. Que o homem não pode sair por aí fundando a sua própria igreja à torto e à direito. A troco de quê? A troco de dizer que está divulgando o Evangelho? Lembra de que Jesus Cristo falou? Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu falei? E Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Olha só, quer dizer que o protestantismo é essa rebelião contra Deus.
Então, quando alguém vem e diz, olha, a Igreja Católica veio dos apóstolos, mas o protestante também veio, porque saiu das mãos de Lutero. Quando saiu das mãos de Lutero, Lutero já havia sido, né, excomungado, ou seja, desligado. Aquele poder que Jesus Cristo deu à igreja, de ligar e de desligar. Então, se você não crê em Jesus Cristo, aí você permanece aí no engano Aí você permanece aí, né, no engano do protestantismo. É isso, infelizmente, né? Tem até irmão que tem vergonha de dizer a denominação que frequenta. Você vê que tem irmão que tem vergonha de dizer o nome da denominação que frequenta, porque para ele não importa. Veja só que mente, né, manchada, que mente obscurecida por essas mentiras protestantes. Cristo fundou só uma igreja. Então, como é que eu vou dizer que não importa a igreja de Cristo? Importa. A igreja de Cristo importa. E a gente precisa defender essa fé nesse mundo cada vez mais, né, relativista. E isso tende, né, a só aumentar. Várias igrejinhas fundadas todo santo dia. E vão criando nessas narrativas, vão vendo esse tipo de comentário para dizer, nossa, nós viemos também dos apóstolos. Uma pessoa distraída vê esse comentário dessa irmã e diz, nossa, é verdade, nós saímos também dos apóstolos. Não faz um estudo um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais de reflexão, vai imaginar que não existe cabimento, né, para esse tipo de argumento. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Lamentavelmente, né, os irmãos protestantes vão criando narrativas para se segurarem nesse tremendo engano que é o protestantismo. Mas repito, uma pessoa iluminada por Deus, uma pessoa que faz essa reflexão mais aprofundada, percebe, né, com muita clareza, com muita diferença, a Igreja de Cristo para as denominações, porque elas não se sustentam em canto nenhum. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Se for possível, né, compartilha aí também essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.